Empreitada global ou administração. Você sabe qual a melhor modalidade para contratar uma equipe para executar a sua obra? Meu nome é Hudson Vieira, sou engenheiro civil, fundador da Grantesco Engenharia. E hoje vamos abordar mais detalhes sobre esses assuntos. Vamos ter um comparativo entre essas duas principais modalidades que existem para poder auxiliar você a definir qual seria a melhor opção para você estar executando sua obra. Mas antes, se não quer perder conteúdos interessantes sobre construção e engenharia, aproveite e se inscreve aqui no canal que vamos ter conteúdos semanalmente sobre esses assuntos. Vamos lá! Empreitada global e administração. São duas modalidades amplamente utilizadas no setor da engenharia civil e da construção, que correspondem juntas a praticamente 90% de todas as contratações para execução de obra. Vamos a um breve resumo sobre cada uma delas? A empreitada global é o preço fechado, antes mesmo do início da obra. Nessa modalidade, a construtora vai te apresentar um orçamento para te entregar a obra pronta, com o valor ali fixado. Na modalidade de administração, a construtora recebe uma taxa com base no custo da obra. Então, vai ser apresentado qual vai ser o custo estimado daquela obra e, de acordo com a evolução da obra e aqueles custos estão sendo computados, é pago a taxa de administração, que é um valor definido que varia de acordo com a obra, de acordo também com o combinado entre as partes. Vantagens da empreitada global. Ela traz mais comodidade, né? Exatamente porque você tem uma segurança quanto ao valor do investimento. Você vai ter ali um valor fechado para você receber aquele bem. Na administração, você tem mais flexibilidade no ritmo da obra. Você pode estar optando por materiais de melhor qualidade, você pode estar optando por acabamentos de um maior valor, de acordo com a evolução da obra. Então, você tem uma flexibilidade maior, você consegue saber exatamente onde cada centavo do seu dinheiro está sendo empregado. Contras. Na empreitada global, modificações no escopo, modificações no projeto, alterações de determinados materiais que já foram definidos lá atrás na contratação, podem implicar em um aditivo contratual, tanto de prazo quanto de valor. Já na modalidade por administração, tem a possibilidade de maior retrabalho exatamente por conta dessa flexibilidade, né? Por exemplo, algumas alterações já pode ter um trabalho já encaminhado para determinado padrão e o cliente muda no decorrer ali esse padrão de determinado material. Isso pode gerar um retrabalho, um período maior de execução de obra. E com isso, né, essas variações, o custo da obra pode variar, tanto para mais quanto para menos. Basicamente, esse é um resumo entre as duas modalidades, empreitada global e administração. Agora vamos fazer uma simulação de como ficaria um orçamento com essas duas composições. Vamos lá? Vamos fazer agora um comparativo entre as duas modalidades, administração versus empreitada. Nesse comparativo, vamos considerar uma construção residencial de 120 metros quadrados, térrea com 3 quartos, no padrão médio. O custo estipulado dessa obra é de R$ 320 mil, considerando material e mão de obra. Foi considerada uma remuneração em torno de 15% para ambas as modalidades. É uma média de mercado. Pode ter variação de acordo com algumas regiões, mas em média é o percentual de 15%. Com isso, a gente tem um valor total de orçamento de R$ 368 mil para a administração e R$ 465.900 para a modalidade de empreitada. Isso quer dizer que a modalidade de empreitada é mais vantajosa, porque ela tem uma variação de 26% a mais do que a administração. Quer dizer que a construtora ela lucra mais com a modalidade de empreitada? Nem sempre. O que muda nesse cálculo é o que é definido, o que é considerado em cada uma das composições. Por exemplo, na modalidade de empreitada, não é considerado os riscos de aumento e correção contratual, pois esses riscos eles são de responsabilidade do contratante. Caso no determinado período de obra os materiais eles venham a superar o valor que foi estimado em contrato,
Na modalidade de administração, esses riscos ficam por conta de quem contratou o profissional para executar a administração da obra. Na modalidade de empreitada, esses riscos eles entram na composição, geralmente em forma de correção contratual. É muito comum você verificar nos contratos de empreitadas que tem lá o índice de INCC. Caso o INCC acumulado do período atinja determinado percentual, vai ser feita uma correção no valor global do contrato de acordo com o que superou esse percentual definido, certo? Então, essa variação, a construtora que está tocando a obra na modalidade de empreitada, assumir esse risco até determinado limite, que é geralmente estipulado e controlado pelo INCC, e superior a esse limite é feita uma correção no saldo contratual, que é o saldo devedor que ainda tem na obra no período que teve essa variação. Outro item é o INSS da obra, que é para poder fazer a emissão da CND. Esse item deve ser pago em ambas as modalidades. Porém, na composição da administração, ele não é considerado, pois ele é de responsabilidade do contratante. Na composição da empreitada, ele é considerado, pois é de responsabilidade da construtora. Outro item é a garantia de 5 anos, que também não é considerado na modalidade de administração, e sim deve ser considerada na composição da modalidade de empreitada. Isso quer dizer que as obras executadas por administração não têm garantia? Tem sim. A diferença é a modalidade de garantia. Por exemplo, na obra por administração, a garantia é técnica. Então, o profissional ele tem que ir até a obra, verificar qual o problema que ocorreu e dar uma solução técnica, acompanhar a execução sem cobrar nenhum valor. Porém, os custos de material e mão de obra ficam a cargo do contratante, não do profissional. Na modalidade de empreitada, esses custos total por conta da construtora. Então, tanto o profissional técnico para poder avaliar o problema, quanto material, quanto mão de obra, todos esses custos é por conta da construtora. Então, ele entra na composição de custos para poder passar o orçamento. Outro item importante que impacta bastante, na minha opinião, esse é um dos que mais impacta, são os impostos. Mais abaixo a gente vai falar detalhadamente o porquê esses impostos impactam tanto. Mas, por exemplo, na modalidade de administração, a gente não considera esses impostos, que variam de 9,5% a 15,5%, em média 12,5%. Na modalidade empreitada, ele tem que compor o custo da obra para poder estar passando o orçamento. Variação do custo final. A gente tem a variação de 15% que teve de aumento em relação ao custo da obra por valor de orçamento, que é exatamente a remuneração do profissional ou da construtora. E na empreitada, a gente tem uma variação em torno de 45% superior ao orçamento, que é tanto a remuneração quanto os demais itens. Vamos verificar aqui sobre a questão de faturamento. Vamos lá. O valor a faturar numa nota fiscal que vai ser apresentado na modalidade de administração, nesse caso desse exemplo, seria uma nota fiscal de R$ 48.000, que será entregue pelo profissional ou construtora para o dono da obra, o contratante. Na modalidade de empreitada, essa nota fiscal deve ser de R$ 465.900. Por que essa diferença? A modalidade de empreita, esse contrato, a nota fiscal deve ser sobre o faturamento total. Então, todos os materiais, a mão de obra, tudo é a cargo da construtora, que vai comprar em seu nome e vai emitir uma única nota fiscal com o valor total que o cliente pagou à construtora. Na modalidade de administração, os materiais, a mão de obra, o recibo de pagamento de mão de obra, ele é feito diretamente em nome do contratante, restando o profissional ou a construtora emitir uma nota fiscal somente sobre o que ela foi remunerado para administrar aquela obra. Com isso, a gente aplicando esses impostos de 12,5%, a gente tem uma carga de imposto de 6 mil aproximadamente para a modalidade de administração e uma carga de imposto de 58 mil para a modalidade de empreitada. Com isso, a gente verifica que isso aqui é onde está o maior gargalo dessa diferença de valor. Praticamente, a construtora que está tocando a obra na modalidade de empreitada, como ela assume todos os riscos da obra, toda a possibilidade de variação de preço de material até determinado limite, e ainda tem que pagar os impostos sobre o valor total da construção, ela acaba tendo que cobrar um valor mais alto na modalidade de empreitada, às vezes nem para ter um lucro superior, o lucro muitas das vezes é igual, mas somente para poder
arcar com todas essas cargas e todos esses riscos que envolvem as duas modalidades de contratação. Com isso, a gente costuma falar aqui que a modalidade de administração, fazendo um comparativo com o mercado financeiro, é uma modalidade que ela mais se assemelha com os riscos de você investir em ações, mercado de bolsa de valores e tudo mais. Já a modalidade de empreitada, ela é considerada como se fosse o risco para o contratante mais próximo da poupança, que você vai pagar um valor mais alto, vai ter uma rentabilidade, vai ter o mesmo produto com uma rentabilidade um pouco menor. Caso esse produto seja para venda, a possibilidade do lucro ser menor na modalidade de empreitada. Na administração, você assume um pouco mais de riscos, riscos de aumento de material, INSS, impostos e tudo mais. Porém, você tem a possibilidade de ter uma obra, ter o mesmo padrão de obra, ter a mesma construção, com a mesma qualidade, por um valor muito menor. E aí, o que achou do conteúdo? Gostou? Deixe aqui nos comentários. Se tem alguma dúvida, alguma sugestão sobre o conteúdo, pode comentar que a gente vai responder o mais breve possível. Abraço e até a próxima!